Para aqueles humanos, Regis era o mais importante e o mais belo garoto do mundo. Acreditavam que lhes pertencia por direito, até que um dia tiveram que lhes dar uma grande prova de amor. A Livro Acústico Editora orgulhosamente apresenta o audiolivro Regis, um menino no espaço, de Celso Inocente. Capítulo 7. A fuga. Após dormir por mais de 8 horas, acordei, me levantei e fui direto ao banheiro, onde tomei um ótimo e demorado banho. Vesti meu bonito macacão susteriano. Apanhei algumas peças de roupas tipo terrestre e lentamente, receoso, me dirigi ao campo de pousos. Entrei em uma das 3 naves gigantes que ali estavam pousadas. Fui até a cabine de controle. Sentei-me e fiquei por uns 5 minutos indeciso. Depois, acabei por decidir o que deveria fazer. Acionei os botões correspondentes e em poucos segundos a nave já estava flutuando. 1 minuto depois, aquele enorme disco já ganhava boa altitude, criando estabilidade e praticamente pronto para qualquer viagem longínqua. Lá embaixo, muita gente, inclusive Leandra e o Sr. Frene, faziam um sinal para que eu descesse. Só que eu não estava disposto a obedecer. Se voltasse atrás, tornaria a apanhar, ficaria amarrado e sabe-se lá o que mais, já que com certeza o castigo seria pior do que o anterior. Desta vez, não cometi nenhum erro e iria voar direto à minha terra. De repente, por um pequeno monitor, localizado ao lado esquerdo da cabine, apareceu o Sr. Frene, que já me dizia: "Por favor, Regis, não faça esta loucura. Volte para cá imediatamente." Ele, percebendo que eu não atenderia seus sinais e que a nave ganhava muita altitude, havia corrido até a sala de controle para tentar me convencer a abandonar aquela maravilhosa ideia. Eu, porém, não estava disposto a obedecer a ele ou a quem quer que fosse. A saudade de minha terra era imensa e eu iria voltar para lá, doesse a quem doesse. "Regis, nós o amamos muito. Não queremos que você se vá. Volte imediatamente. É uma ordem." Quem era ele para me dar ordens? Era o que eu pensava. Se eles me amassem mesmo, aceitariam minha volta para casa para minha felicidade. "Você está louco, menino. Não vai encontrar seu planeta. Vai se perder no universo e então morrerá. Volte, por favor." Sem dar atenção a ele, eu continuava minha viagem, já a uma velocidade incalculável, fora da órbita daquele planeta, em rumo de casa com toda certeza. O Sr. Frene não desistia em tentar me fazer voltar atrás. "Ouça, Regis, para se fazer essa viagem complicada, é necessário que engenheiros experientes façam antes um estudo completo de toda a rota. É preciso que uma grande equipe acompanhe a viagem. Nós não temos essa equipe preparada. É preciso analisar os perigos e uma grande série de outras coisas." Não me importava o que ele dizia. Já havia colocado a nave para viajar no automático e sabia que ela só pousaria no mesmo ponto onde há muito tempo fui sequestrado. "Regis, responda! Sei que está me vendo e ouvindo." Realmente o estava vendo e ouvindo, mas era porque não sabia desligar aquele monitor. Caso contrário, já o teria feito. "Mesmo eu, com 5.000 anos de experiência, não saberia ir à sua terra sem ajuda. Volte antes que seja tarde demais e nem eu possa mais te ajudar." Meu coração batia forte e até assustado, mas tinha plena convicção de que a rota para casa estava certa. "Imagine, Regis, que essa nave saísse apenas
1 milímetro de sua rota correta, ela jamais chegaria à Terra. Como espera que sem rota nenhuma programada ela chegue onde você deseja? Não entendia muito de rota, mas como estava seguindo esse negócio em piloto automático, não haveria por que me perder. Volte, Regis. Prometo que não lhe punirei. Vamos conversar e criarmos uma solução para sua felicidade. Minha felicidade estava na Terra, junto a meus pais e amigos, inclusive retornando à minha escola. Era engraçado como que a gente não quer ir à escola, mas agora, como em meu caso, a gente longe dela sente muitas saudades. Sente falta dos amigos, professores, recreio e até mesmo das matérias mais difíceis, como matemática e estudos sociais. Você não tem alimentos para essa longa viagem. Como acha que vai sobreviver? Fale comigo, por favor. Daqui a pouco a gente perde o contato e aí será o seu fim. Alimentos? Ele pensa que não aprendi que uma viagem entre planetas a gente quase não precisa de alimentos. O tempo passa tão devagar dentro da nave que a gente nem sente fome. Ele continuou falando durante muitas horas comigo. Nem sei quando foi que parou de falar, pois após umas 9 horas seguidas, que para mim se pareceram apenas alguns minutos, sem me levantar daquela poltrona, ouvindo e viajando sozinho por um espaço perdido, acabei adormecendo na cabine da nave. Durante o sono, sonhava com aquela viagem pelo complicado espaço sideral. Não era nada diferente do que via na realidade. Pontos de luz observados ao longe através do para-brisa daquela estranha nave. Pontos estes que cresciam muito rápido e logo desapareciam ao lado da nave, pois, como já havia visto, era ultrapassado imediatamente devido à enorme velocidade atingida. Quando acordei, sem saber quantas horas teria dormido, estava realmente sozinho. O monitor por onde o Sr. Frene falava comigo estava ligado, mas nenhuma imagem me mostrava. Continuei aquela perigosa viagem sozinho e só então, sem ouvir o Sr. Frene, começava a sentir o coração ainda mais assustado, pois ele talvez viesse a ter razão. Eu poderia estar em uma rota diferente da qual realmente queria. Depois de mais algumas horas de viagem sozinho, sem sequer me levantar da poltrona do piloto e sem ter o que fazer, meus olhos foram ficando pesados e, sem perceber, acabei dormindo novamente. Durante o sono, a nave cortava o espaço a uma velocidade incalculável e inacreditável para nós terráqueos, e eu voltei a ter, não sonhos, mas sim pesadelos, inclusive com a nave se chocando a um enorme planeta habitado por monstros. Foi aí que acordei e pude ouvir pelo monitor o Sr. Frene gritando: Cuidado, garoto! Atrás de você existem 3 naves assassinas! Elas irão te destruir! Embora assustado, não dei bolas para o que ele falava. Nem sequer me preocupei. Só estava me reestabelecendo do pesadelo que tivera. Quanto ao que ele dizia, só achava que estava tentando me assustar para que eu voltasse. Poucos minutos depois, senti que realmente estava sendo seguido. E pouco depois, vi que realmente 3 naves afuniladas e compridas me seguiam. Só assim fiquei realmente assustado. E o Sr. Frene deve ter percebido, pois me ordenou: ligue o automático e deixe a nave correr sozinha. É claro que a nave já estava no automático, mas ainda existia um problema. Eu queria lhe fazer algumas perguntas, mas não sabia como, pois embora eu o visse e ouvia, ele não me ouvia. Mas tive sorte, pois ele percebeu minha intenção e insinuou: se você quiser falar comigo, aperte R5. Atendi seu conselho imediatamente e lhe perguntei: como faço para me proteger? Nada. Deixe comigo. Confiei nele e nada fiz. Não saberia mesmo o que fazer, mas o medo continuava.
Pouco depois, ele me disse com ar de vencedor: Regis, se você quiser ver um espetáculo explosivo, olhe para o monitor à sua direita. Olhando para o local indicado e aguardando poucos segundos, vi uma daquelas naves em minha retaguarda e, a seguir, uma explosão. Alguns segundos depois, a mesma cena se repetiu por mais 2 vezes consecutivas. Então, perguntei assustado: O que foi isto? Apertei o botão Y2. Lembra-se dele? Pra me proteger na Terra? Não, o botão para lhe proteger na Terra é o Y3. O que eu apertei é para lhe proteger no espaço. Mas como ele fez o disco assassino explodir? O automático de sua nave cuidou dos assassinos. Digamos que ela possui um repelente de insetos. Eu simplesmente lhe protegi um pouco. Foi uma ajuda e tanto, não acha? Sim, obrigado. Agora eu quero que você volte para cá imediatamente. Sinto muito, mas eu não posso. Reassumi o comando da nave convicto. Preciso voltar para casa. Deixe de ser bobo, garoto. Você vai se perder no espaço. Não vou não, senhor. Imagine que você estivesse no meio do oceano com uma venda nos olhos. Que caminho tomaria para chegar ao Brasil? Sem querer entendê-lo, dei de ombros. Você teria que tirar as vendas, consultar um mapa marítimo e ter a ajuda de alguns instrumentos complicados. Você teria que entender de latitude, longitude, graus e análise de localização em horas, minutos, segundos e décimos de segundos. O senhor só está querendo me assustar. Insinuei duvidoso. Não, se no mar, que seria como uma folha de papel, é assim complicado, imagine o que vem a ser o espaço do cosmos. Para começar, você já está indo na direção errada. É mentira! Estou vendo o sol bem à minha frente. Engano seu. Essa estrela que você está vendo à sua frente é uma gigante vermelha, a qual seu povo chama de Betelgeuse. Ela é quase 1000 vezes maior do que o seu Sol, e sua temperatura é de 3.000 graus. Mentira do senhor! Infelizmente não é. Essa estrela é 200 vezes maior que a nossa Cristal, e quase 80 vezes maior que a nossa Brina. Desliguei o botão R5 e resolvi não dar mais atenção àquele homem, continuando minha viagem solitária pelo espaço sideral, onde não há gravidade, não há vácuo. Regis, essa estrela ainda está a uns 500 anos-luz de você. Parece próxima porque ela é muito grande. Durante muitas horas ele continuou tentando me fazer retornar. Menino, você vai morrer no universo. As naves inimigas que você viu não são nada em comparando com os grandes perigos do espaço cósmico. Que perigo poderia haver em um espaço vazio? Você já ouviu falar em campo minado? Você está dentro de um. Estrelas da morte, buracos negros. Se você passar a 1 milhão de quilômetros próximo a um buraco negro estelar, sua nave entrará em um tipo de redemoinho, sem chance de sair, e será sugada por ele, e vocês se transformarão em pó. Redemoinho? No espaço? Acho que ele pensa que sou bebê. Regis, nesses caminhos que você está passando sem rota criada, com certeza você cruzará por um deles. Menino, não estou apenas querendo assustá-lo. Só em nossa galáxia existem milhares de buracos negros, capazes de engolir até grandes estrelas. Volte, por favor! Eu não vou te punir! Cansado, voltei à nave para o automático e acabei adormecendo, ouvindo as insistências do Sr. Frene. Meu filho, você é inteligente o bastante para saber que estou falando a verdade. Volte enquanto não perdemos a comunicação e eu consiga te orientar. Não voltaria, e era a decisão certa. Meu filho, te amo tanto! Ele estava chorando. Volte para cá e eu prometo te levar de volta para sua casa. Depois de outras tantas horas dormindo, tornei a acordar. Estava com o corpo dolorido,
Por estar de mau jeito na poltrona da cabine da nave, nem sabia mais há quantas horas, pois desde que saí de Malderham sequer me levantara dali, nem mesmo para me alimentar. O Sr. Frene continuava insistindo para que eu mudasse meus planos e voltasse a seu mundo, mas eu não estava disposto a obedecê-lo e seguia em direção à grande estrela vermelha à minha frente, com certeza absoluta de que se tratasse de meu querido e saudoso Sol. Regis, você sabe que o Sol não é grande e brilhante o suficiente para poder estar visível para nós. Seu Sol só estaria visível quando você estivesse a menos de 10 anos-luz da distância dele. Volte antes que você se perda para sempre, e aí com certeza vai morrer sem que possamos fazer mais nada. E voltando aqui, eu vou te levar embora. É uma promessa. Durante pelo menos outras 50 horas de viagem, o Sr. Frene insistia para que eu abandonasse a minha ideia. Nesse período não saía da cabine para nada. Tinha medo do resto da nave, e com isto, às vezes me levantava da poltrona e ali mesmo fazia diversos exercícios sozinho, aproveitando o que aprendera em aula de educação física da escola. Fricções, polichinelo, braços, pescoço, pernas, acabando adormecendo e acordando por lá, ora na poltrona, ora no chão mesmo, sempre ouvindo as insistências dele. De repente, ele resolveu desistir de me fazer voltar. Só então comecei a me preocupar. Mas não queria falar com ele, pois apesar do medo, o importante era voltar para casa. Criei coragem. Levantei-me da poltrona, fui até a cozinha e, faminto, percebi aquilo que ele já havia me dito. Na pressa em fugir, me esqueci de que na viagem precisaria me alimentar, não carregando nenhum alimento, restando apenas as cápsulas de nutrientes, que com certeza ajudaria um pouco a saciar, não meu paladar, mas minhas necessidades orgânicas e reposições de energia. Após dormir por mais de 5 horas no chão da cabine, um sono muito nervoso e descontrolado, variando todo o tempo, acordei assustado. Me levantei, espreguicei e então, me sentindo solitário, resolvi apertar o botão R5 para voltar a falar com o Sr. Frene, já que ele não tentara mais falar comigo. Foi então que percebi que havíamos perdido contato. Para mim, dentro da nave, como já disse, o tempo corria muito devagar. Parecia que eu teria saído de minha origem a menos de 10 horas terráqueas, quando, na verdade, já teriam se passado mais de 200 horas susterianas. Se eu acordara assustado, agora já estava ficando desesperado. Sentei-me na poltrona esquerda. Se eu estivesse realmente indo em direção à Terra, como imaginava, jamais perderia o contato com Suster. Com isto, cheguei à triste conclusão. O Sr. Frene tinha toda a razão. Aquela estrela à minha frente não é o Sol, e eu estou perdido no espaço. Não sei o que iria adiantar, mas comecei a chorar e depois, me julgando culpado, resolvi me acalmar, mas não consegui e chorei igualzinho bebezinho bobo, até acabarem as lágrimas acumuladas desde há muitos dias. Voltei à nave em posição manual, diminuí drasticamente sua velocidade, fiz com que ela desse um giro de 180 graus e, tornando a colocá-la em modo automático, resolvi retornar a Suster, onde pediria desculpas ao Sr. Frene e aceitaria o castigo que ele viesse a me impor, provavelmente cortando o meu símbolo, o qual diz que sou um machinho. Durante a viagem de volta, a cada 1 minuto voltava a acionar o botão R5 e falar alguma coisa na tentativa de entrar em contato com Suster, mas sempre era em vão. Estava cada vez mais desesperado, pois embora tivesse virado a nave exatos 180 graus, ela poderia estar indo em direção completamente distante do planeta Suster. E aí sim, estaria perdido para sempre no universo de meu Deus, com suas sei lá o que de septilhões. A unidade seguida por 42 zeros, ou 10 elevado a 42, de estrelas conhecidas,
Será que eu conseguiria escrever este número em disputa com o genial Loisy? Poucas horas mais tarde, estava de passagem por um planeta onde os mostradores da nave acusavam no solo 15% de oxigênio, 7% de gás carbônico, 77% de nitrogênio, 1% de vapor de água e uma temperatura de 33 graus centígrados. Observando aqueles parâmetros, percebi que o planeta tinha as mesmas características de Suster. Então, resolvi pousar para espionar ou explorar. Menos de 10 minutos depois, com o aparelhinho tradutor nas mãos, pisava em solo firme. Desci da nave e comecei a olhar à minha volta. Até então estava bastante assustado e sentindo muita solidão, mas ali parecia um alívio, como se estivesse saído de uma gaiola de passarinho e recebido o mundo inteiro para poder respirar aliviado. Mas ainda sentia medo, pois aquele planeta era muito estranho. Suas plantas não eram verdes e nem mesmo do tamanho das nossas, mas sim monstruosas, de um verde puxando para azul, quase acinzentado. Não deveria ter oceanos, e caso tivesse, suas águas não deveriam ser azuis, pois em vista do alto, o planeta era amarelo e sem luz própria. Claro, não era estrela. Agora do solo, olhando para os céus, ele se mostrava acinzentado, com tonalidade quase escura, como se fosse por volta das 20 horas, em período de horário de verão na Terra. Após vasculhar a área por alguns minutos, achei que era um planeta anecúmeno, lugar inabitado por vida animal. Não que eu soubesse o que significava esta palavra. Não sabia, pois não existiam sinais de vida humana ou de quaisquer outras espécies. O clima era saudável e com muito oxigênio. Retornei ao disco, mas não entrei. De repente, provando-me que não tinha nada a ver com tal palavra difícil, apareceu um ser, digamos, humano, adulto, porém monstruoso no tamanho. Teria ele cerca de 8 vezes o meu tamanho, usando normalmente roupas de tecido, moreno escuro e muito forte. Será que eu teria pousado no planeta fictício da série de televisão Terra de Gigantes? Ao perceber que ele já notara minha nave, saí correndo. Mas foi inútil. Ele teria me percebido e começara a me perseguir. Caí 2 ou 3 vezes, me levantando rapidamente e voltando a correr, tentando encontrar local seguro para me esconder. Com isto, acabei perdendo meu aparelho tradutor. E foi assim, correndo, olhando para trás, enroscando em algumas espécies de cipós grossos ou outro tipo de ramagens e matos, que acabei prisioneiro em uma gigantesca teia pegajosa. Meu coração batia muito forte, descompassado, e o horror estava presente nas lágrimas de meus olhos. Mais horrorizado ainda fiquei ao perceber que o monstruoso animal, dono da teia, se aproximava rapidamente. Então sim, eu poderia me lembrar da frase que um dia dissera a meus opressores de Suster. Eu era uma indefesa mosca diante da gigantesca aranha. Quando extremamente apavorado, senti que seus poderosos ferrões iam cravar em meu corpo frágil, paralisado pelo horror, percebi que um enorme punhal atirado por aquele homem gigante tirou a vida daquele super inseto e então desmaiei. Ao recobrar os sentidos, estava deitado em uma enorme cama de uma monstruosa casa, com telhado semelhante aos da Terra, porém sem forro e de cor cinza. Meu aparelhinho tradutor estava em meu pescoço. Com certeza, o gigante teria o encontrado. Sentada à beira da cama estava uma menina que não teria mais do que a minha idade, porém era pelo menos 4 vezes maior. Morena, cabelos negros lisos e compridos, olhos também bem escuros, usando roupa tipo vestido rosa, era tão bonita quanto a uma jovem princesa. Oh! Balbuciei espantado. Ela me olhou com jeito tímido. Levantei-me sobre a cama e fiquei olhando-a, admirado, devido ao seu tamanho. Quem é você? Perguntei. Ela nada me respondeu e ficou me olhando, talvez admirada também devido ao meu minúsculo tamanho. Como é seu nome? Tornei a lhe perguntar.
Ela continuou calada. Por que você não me responde? Insisti. Sei que você me entende. Mira, Disse ela em tom baixo, apontando para o próprio peito. e você? Regis Fernando de Araújo. Pode me chamar só de Regis. Por que você é tão pequeno? E por que você fala tão baixo? Eu poderia lhe perguntar? Aumentei um pouco o timbre da voz para que ela pudesse me ouvir melhor. Por que você é tão grande? Devido ao meu tamanho pequeno, a ampliação de minha voz era baixa perante ela, que, ao contrário, falava em tom baixo, para não estourar meus tímpanos. Não sou grande. Negou ela. Você é que é muito pequeno. Você não é um menino? Claro que sou. Só que de outro planeta. Como assim? De outro lugar. Perdido no espaço. Fiquei ainda mais triste. Perdido mesmo. Você veio do espaço? Naquele objeto estranho que meu pai achou? Seu pai encontrou minha espaçonave? Animei-me. Onde está? Ela fez sinal com o polegar de que estaria fora de casa. Eu vim de um planeta chamado Terra. Você já ouviu falar? Nunca. Onde fica? No Sistema Solar. Sabe onde é? Nunca ouvi falar. Onde é? Na Via Láctea. Agora você sabe? Não, não sei. Como é o nome de sua galáxia? O que é galáxia? Deixe pra lá. Insinuei desconsolado. Já vi que você não poderá me dizer o que eu preciso saber. Por que você é pequenino? Acho que essa é a principal diferença entre nossos mundos. Aquele homem gigante que me salvou da aranha monstruosa é seu pai? Meu pai. Afirmou ela rindo. Você tem pai? Sim, um pai e uma mãe. Você não gosta deles? Claro que gosto. Eu os amo muito. Então por que fugiu de lá? Eu não fugi. Neguei convicto. Fui sequestrado. Como assim? Por acaso você sabe onde fica um planeta chamado Suster? Não, nunca ouvi falar nele também. Sabe onde fica uma estrela chamada Cristal? Nem sei o que é estrela. Estrelas são aquelas coisas brilhantes que a gente vê no céu, no espaço. Aquilo não é estrela. Negou ela. Aquilo é marcante. Entendo. O nome deve ser diferente por aqui. Então você sabe onde fica uma marcante chamada Cristal? Mesmo assim, eu não sei. Deixa pra lá. Onde está o seu pai? Por quê? Quero agradecê-lo por ter me salvado a vida. Espere aqui que eu vou chamá-lo. E se retirou correndo. Espere aqui. Acho que ela estava gozando de mim. O que eu poderia fazer mesmo era só esperar, pois estava a pelo menos 2 metros de altura, sem chances de descer. A menos que eu pulasse, correndo o risco de quebrar as 2 pernas. Não tinha o porquê de arriscar essa tragédia. Pouco depois, o mesmo gigante que me salvara entrou no quarto. Sentou naquela enorme cama e perguntou com voz de trovão, me fazendo tapar os ouvidos. Então, você entende o que eu falo? Sim, senhor. Afirmei quase gritando, acariciando o aparelho tradutor por entre a mão direita. Mas você não é um garoto espacial. Diminuiu o timbre da voz. Sou sim. Sou de um planeta chamado Terra. O senhor conhece? Infelizmente, não. Mas deve saber qual é a estrela marcante, chamada Sol. Também não sei. Pelo menos eu devo estar na Via Láctea. Não sei o que é isso. Via Láctea é o nome de minha galáxia. Eu acredito que ainda estou nela. Deu na mesma. O que é galáxia? Galáxia é o nome dado ao conjunto de estrelas marcantes. Até nisso se dá nome em seu planeta? Claro que sim. Tudo tem de ter nome. Pois para nós isto não tem tanta importância. Estava muito preocupado, mas não tão assustado. Afinal de contas, apesar de perdido, estava vivo e em segurança. Sabia que estava em um mundo de gigantes, mas também um mundo bem mais atrasado do que a minha Terra, e aparentemente com pessoas que não me ofereciam nenhum perigo. E Suster, sabe onde fica? O que é Suster? Outro planeta. Nunca fui ao espaço, garoto. Como poderia saber? Ora, eu também nunca tinha ido ao espaço e já sabia um monte de coisa sobre ele.
Você deve ser de um mundo super adiantado. E a marcante cristal? Ou Brina, sabe qual é? Não sei nome de marcantes. Já vi que estou perdido mesmo. Afirmei desanimado em tom normal. Você me fez muitas perguntas, porém, não me disse como é que consegue entender o que eu falo. É fácil. Afirmei mostrando-lhe o aparelho tradutor pendurado em meu peito. Com esse aparelho, eu consigo entender a linguagem de qualquer pessoa, em qualquer parte do universo. Obrigado por tê-lo encontrado e me devolvido. Você é muito bonitinho. Insinuou Mira. Obrigado. Agradeci em sorriso tímido. Você é muito bonita também. Só que é bonitona, pois é muito grande. Voltei-me ao pai da menina e perguntei-lhe pausadamente. O senhor achou minha nave espacial? O objeto que você veio parar em meu mundo está lá fora. Posso ver? Traga ele, Mira. Saímos juntos. Quer dizer, como talvez um gatinho de estimação, fui levado no colo da garota até a frente da gigantesca casa, onde, depois de atravessarmos um grande e florido jardim com diferentes tonalidades de cores e forte perfume, ilustrado pelas enormes flores, chegamos a um pátio aberto, onde, apoiada por 4 grandes troncos de madeira, a 3 metros de altura, toda imponente, reluzindo ao brilho de uma estrela embaçada no alto dos céus, ainda com a porta aberta e a escada me aguardando para entrar e ir embora, estava a gigantesca, para mim, espaçonave do planeta Suster. Meu coraçãozinho temeroso bateu um pouco mais feliz. Mira colocou-me no solo e, junto a seu pai, abaixou-se para tentarem ficar de minha mesma altura, ou quase. Como o senhor trouxe a nave até aqui? Perguntei-lhe, pois, embora ele fosse gigante, ela tinha mais do que 2 vezes o seu tamanho. Não na altura, mas na circunferência. 2 amigos me ajudaram a trazê-la. Ela não é tão pesada. Posso entrar nela? Tal gigante se atrapalhou. Levantaram-se, me tomou nos braços e, sem dizer nada, levou-me de volta ao tal quarto, aonde acordara há alguns minutos. Percebendo que talvez não quisesse me deixar partir, meu coração bateu ainda mais assustado, fazendo com que meus olhos se enchessem de lágrimas. A menina, percebendo minhas lágrimas, limpou meus olhos com o que seria um lenço para ela, para mim, um lençol. Ali, em conversa afiada com os dois, permaneci durante muito tempo, mas de nada adiantava, pois eles não sabiam nada do que eu precisava saber e, sendo assim, acabei ficando na mesma. Algum tempo depois, eles me deixaram sozinho, e então, apesar de preocupado e com medo de jamais retornar à terra, ou mesmo Suster, cansado, acabei por adormecer. Enquanto dormia, tive pesadelos com aquela enorme aranha, que quase me engolira inteiro há algumas horas antes. Após algumas horas mal dormidas, acordei sentindo estar sendo carregado. Era Mira, que me levava me colocando em seu peito sobre seu coração. Aquele carinho especial me fizera sentir confortável, como um bebezinho novo no peito de uma mãe amorosa, e com isto encostei meu rosto em seu corpo suave, prestando atenção nas batidas compassadas e fortes de um gigante coração de menina. Da porta de saída se via uma enorme cidade, não muito diferente das cidades terráqueas, apesar de suas construções gigantescas feitas todas em pedras. Imaginei feliz que ela me levava para minha saudosa nave espacial e me deixaria partir. Mas não. Deixou-me sobre uma pedra, em um local muito bonito no meio de seu jardim, inclusive com um pequeno lago sobre as pedras. Não tão pequeno para mim, mas com certeza sim para os gigantes. Após colocar-me no chão, Mira começou a se despir, ficando completamente nua, como se fosse a coisa mais natural daquele mundo. Tornou a me apanhar, carregando-me com ela, até chegarmos a uma enorme piscina, que mais se parecia com um oceano de cor esverdeada, contendo pelo menos uns 400 metros de comprimento por uns 300 de largura. Colocou-me novamente no chão e chamou. Vamos, Regis, tire a roupa e venha se divertir um pouco.
Não sou nenhum louco em entrar nesta água toda. Por que não? Eu quase nem sei nadar em piscinas de crianças. Imaginem um oceano desses. Deixa de bobagem. Alegou-me, apanhando em seus braços e me despindo como se eu fosse um mísero boneco em miniatura. A primeira coisa que ela me tirou foi meu aparelho tradutor, colocando-o junto às suas roupas, nos deixando assim sem podermos nos comunicar. A seguir, me tirou o macaco susteriano. Porém, ao tentar tirar minha cueca, a impedi, o que ela entendeu minha timidez. Depois, dizendo algo que não entendi, encheu de água algo que deveria ser uma bacia e me fez entender que era para eu nadar ali dentro, enquanto ela mergulhava na gigantesca piscina. Durante pelo menos 2 horas, apesar de seminu, diante de uma menina nua, me senti criança, e como na época de menino inocente do sítio, não via nada de errado naquilo. Então me diverti muito, a princípio naquela bacia de água que me encobria inteiro, depois me sentindo um mestre na natação, apesar de que, acompanhado por ela, que me segurava constantemente, passei a nadar também na piscina real. Às vezes, ela me levava em suas mãos até quase o meio da piscina e me soltava para retornar à margem nadando, o que eu fazia com muito esforço, enquanto ela mergulhava e por baixo da água me seguia, até perceber que eu já não conseguiria mais. Então surgia ao meu lado como se fosse um grande monstro marinho, e rindo me segurava, na maior das algazarras, falando uma linguagem atrapalhada. Outras vezes, sem perguntar se eu queria ou não, me segurava firme e mergulhava comigo até o fundo daquela enorme piscina, me fazendo sofrer, pois devido à grande profundidade, em torno de 8 metros, a pressão da água quase arrebentava meus tímpanos. Apesar de ela ir até o fundo e retornar à tona rapidamente, para mim parecia uma eternidade. E o pior era que, apesar de meus gestos para não fazer, ela parecia não entender e se divertia, repetindo a façanha por diversas vezes. Outras vezes, me jogava para o alto, me fazendo cair meio desajeitado sobre as águas, me deixando tentar nadar sozinho até perceber que meus bracinhos, em miniatura, já não aguentavam mais. Então me segurava e ria como uma madrasta severa. Depois seguimos para dentro da casa, onde ela me embrulhou em um pedaço de tecido e me devolveu o aparelho tradutor. Então, já podendo nos entender, aproveitei para lhe dizer: Na Terra, meninos e meninas não se despem juntos. Como assim? Perguntou inocente ela. Você é burrinha mesmo. Eu disse que de onde eu venho, garotos não ficam pelados junto com garotas. Por que não? Porque somos de sexo diferente. E o que tem isso? Muita coisa, mas deixe pra lá. Gostou da piscina? Perguntou-me ela se vestindo. Gostei, mas você foi malvada. Por quê? Me fazendo ir até o fundo, quase morri. Eu não te deixaria morrer. Meus ouvidos ainda estão tapados e doendo. Desculpe-me. Insinuou, tentando ajudar-me a vestir roupa. Eu me visto sozinho. Enquanto vestia minhas roupas, me despindo timidamente da cueca molhada e vestindo em menos de 1 segundo o macacão, resolvi perguntar-lhe triste. Quando vocês vão me deixar ir embora? Você quer ir embora? É claro que quero. O que vou ficar fazendo aqui em seu mundo? Vivendo conosco. Muito obrigado, mas eu prefiro ir para casa. Não, você não vai poder ir embora nunca mais. Por que não? Porque eu gosto muito de você. Eu também estou gostando muito de vocês, mas não sou bichinho de estimação. Não quero que você vá. Acontece que eu preciso retornar ao meu planeta. Fazer o que lá? Meus pais esperam por mim. Eles me amam. Por que eles deixaram você sair de lá? Eles não deixaram. Eu fui sequestrado. Já falei isso. Eles nem sabem por onde eu ando. Não sabem que você está perdido no espaço? Nem imaginam. Não imaginam mesmo. Vou te confessar algo. Meu pai disse que não vai te deixar mais ir embora. Ele não manda em mim. Manda sim. Foi ele quem te encontrou.
Encontrar é uma coisa, mandar é outra. Ele te salvou do inseto venenoso. Sei disso e sou muito grato por ele ter me salvado a vida. Mas isso não lhe dá o direito de mandar em mim. Será que você consegue ir até seu disco voador sozinho? Perguntou-me ela apontando para o quintal. Olhei para a claridade na janela muito alta e para a saída pela porta, percebendo que jamais conseguiria ir até a nave se não contasse com a ajuda da menina. Por favor, Mira, se for verdade que você gosta de mim, me ajude a ir até ele. Ajude-me a voltar para casa. Não posso. Negou ela também triste. Não posso desobedecer meu pai. Por que ele me quer aqui com vocês? Porque gostamos de você. E além do mais, meu pai disse que vai te levar ao laboratório para estudar você. Me estudar? Fiz tremenda careta apavorado. Isso mesmo. Após algumas horas, aquele homem gigante me colocou em uma caixa de papel, assim como fazíamos com filhotes na terra, e me levou a seu laboratório, que ficava perdido no centro daquela gigantesca cidade. Lá fui apresentado a 3 outros gigantes, um homem aparentando 30 anos de idade, outro 40 e uma mulher aparentando pelo menos 20, todos moreno escuros e muito bem vestidos. Fui colocado em uma gigantesca mesa cirúrgica, me fazendo parecer realmente como um filhote de talvez mico-leão dourado, e começaram uma longa entrevista, onde quisera saber tudo sobre nós, os terráqueos. Nosso planeta, modo de vida, costumes, alimentação. A seguir, me despiram quase por completo, salvo que quando foram tirar minha cueca, segurei-a, o que a moça, com um sorriso irônico, me compreendeu, deixando que ficasse com ela. Sorte que antes de seguir para tal local, teria me vestido decentemente, pois tal acessório íntimo já estava seco. Ainda deitado sobre a mesa, usando meu adorno tradutor, examinaram todo o meu corpo. Contaram as batidas de meu coração, mediram minha pressão sanguínea, analisaram a cor de meus olhos, de meus cabelos, verificaram meus dentes, onde muitos ainda eram de leite, mediram minha altura com seus padrões e medidas com certeza diferentes das nossas. Puseram-me em algo que deveria ser balança de precisão. Depois me retornaram para a mesa cirúrgica, me deixando assustado, só esperando que não resolvessem me dissecar, iguais alunos fazem com sapos em escolas de medicina. A mulher pediu licença, abaixando um pouco minha cueca, o que com certeza detestei. Pior ainda, apesar de eu ter lutado contra com braços e pernas, fui segurando e ela continuou sua investigação idiota, apalpando meus pequenos testículos e verificando minha uretra, protegida por um pênis sem circuncisão, ou que seja, cirurgia de fimose. Depois, tornou a subir minha cueca, expressando pequeno sorriso irônico, como a dizer, não foi tão mal. Então, fazendo uso de um pequeno aparelho semelhante à seringa de injeção terráquea, salvo o material que deveria ser metal transparente, e mesmo sem esterilizar, sob meus protestos e certo choro, principalmente devido ao tamanho que talvez fosse a menor que eles teriam, mas em relação ao meu tamanho, tiraram um pouco de sangue de uma veia quase invisível, de meu frágil bracinho esquerdo. Analisaram minha voz verde de criança e minha pronúncia, sem embaraços e raros erros, que lhes dava o que pensar. Finalmente, a mulher se convenceu a afirmar. É um garoto como os nossos, só que minúsculo como um inseto. Não sou inseto. Neguei bravo, quase gritando. E nem parece. E nem precisa falar tão alto. Não sou surdo. É um garoto muito inteligente e de um planeta com certeza centenas de anos avançado em relação ao nosso. Se a Terra é centenas de anos adiantada ao seu, imagine então Suster. Afinal de contas, o que você foi fazer neste outro planeta? Perguntou um dos homens. Fui raptado por Tony e Rudy. Para que eles te queriam lá? Porque eles me amam muito e lá não existem crianças. E nesse planeta, eles são pequenos como você? Perguntou-me outro homem. Já lhe disse que nós não somos pequenos. Vocês é que são grandes. Está bem. Exclamou a mulher. Pode se vestir.
Por hoje vamos parar aqui. Os homens se retiraram. A mulher ainda continuou ali, enquanto eu vestia meu surrado macacão de um tipo astronauta. Você disse por hoje? Quer dizer que ainda vai continuar? Claro! Ainda falta estudarmos muita coisa em você. O que, por exemplo? Muita coisa. Modo de vida, educação, reprodução. Reprodução? Por que não? É o fator mais importante na evolução e continuação de nossa espécie. Isso você não poderá estudar em mim. Posso saber por quê? Pode! Eu sou criança e reprodução na Terra só entre adultos. Como sabe disso? Sou criança, mas não sou tolo. Muito esperto, não, Regis? A reprodução na Terra é igual a de vocês. Como sabe? Até você sabe, você me viu sem roupa. Tem lógica. Sabe, o que eu quero é voltar logo para meus pais. A senhora não pode me ajudar? Quem sabe? Primeiro eu quero examinar seu disco voador. Dito e feito. Ela foi comigo e com um homem que me salvou para a casa dele. Quero dizer, ela me levou na palma de sua mão. Chegando à casa do homem, ainda no jardim, examinou minuciosamente o exterior da nave e depois de alertar-me de que não tentasse fuga, pois eles estariam segurando-a, autorizou que eu entrasse em seu interior para que trocasse de roupas, já que meu tal macacão estava até cheirando mal, devido ao tempo em que estava em meu corpo. Vesti apenas um pequeno short vermelho e uma camiseta branca sem cavas. Depois, retornei à entrada da nave com jeitinho de me deixem ir embora, que de nada adiantou. Em poucos minutos, a mulher foi embora, alegando deixar-me ir também, assim que terminasse de me estudar. Posso ao menos fechar sua porta para que não entre sujeira? O gigante acenou que sim. Corri até sua cabine, apanhei um pequeno controle e em poucos segundos, já nos braços de mira, acionei um pequeno dispositivo do controle, fazendo com que a escada se recolhesse, lacrando completamente a nave, sem deixar qualquer vestígio de que ali existia uma porta. Naturalmente, eu não queria perder tanto tempo assim naquele local estranho, onde me vestir, me abrigar, me alimentar, me dar banho e tudo mais não era nada difícil, pois com muito pouca coisa me deixava bem servido. Só que o principal, que era acalmar meu coração ferido, triste e saudoso, era bem complicado.